Este mês de junho estamos a falar de uma vida conectada. Tirando o domingo da ceia que celebramos, nós temos 3 domingos ainda que nós estamos a falar. Hoje é o segundo, hoje é a segunda mensagem desta série da vida conectada. Não sei quantos estão a acompanhar ou ver, mas no grupo do WhatsApp da igreja está a ter devocional todos os dias durante 19 dias. Está lá. São pequenas porções da palavra do Senhor para que a gente consiga perceber um pouco da nossa vida com a tecnologia. Então, pastor, eu só vi um ou dois, eu não vi nenhum. Está lá. Todo dia. Hoje é o dia 19, inclusive, né? Hoje é o último dia desta devocional do WhatsApp, de 19 dias, que é uma ferramenta também para nós usarmos, não é? Hoje, então, nós vamos falar um pouco disso, mas antes nós vamos ver, afinal, nós estamos a trabalhar uma vida conectada. Qual a intenção? Temos alguns objetivos. Pode ir, Daniel. Não sei se vais conseguir. Sim. Que também já falamos isso noutra vez, mas eu vou só relembrar. Com hábitos que sugam como um aspirador a nossa paz e destroem silenciosamente os relacionamentos que mais importam. Encontrar ferramentas práticas para guardar as nossas famílias da distração e destruição digital. Sair de conexões rasas e voltar para uma comunidade profunda, vivificante e centrada em Cristo. É o que nós pretendemos durante ainda esse tempo, não é? E hoje nós vamos falar protegendo a família dos perigos digitais. O guardião dos portões, the gatekeeper, não é? Mas antes eu tenho uma pergunta para vos fazer. É essa mesmo, Daniel. É o que nós vamos falar um pouco hoje. Quero começar com uma pergunta a todos. Quem aqui tranca a porta de casa antes de dormir? Podes passar, Daniel. Estão a ver ali? Quem aqui tranca a porta de casa antes de dormir? Não tenha medo, não vou crucificar ninguém. Levanta a mão. Quem tranca a porta de casa antes de dormir? Não tenha medo, levanta a mão. Eu tranco a porta de casa. É como se fosse eu quero ganhar o chocolate, eu quero o gelado. Levanta a mão. Quem tranca a porta de casa antes de dormir? Abaixa a mão. Foi mais de metade, não foi? Por que que fazem isso? Vem o lobo mau, não? Já paramos para pensar por que que a gente faz isso? Alguém aqui tem um palpite ou quer dizer por que que tranca a porta antes de dormir? Segurança do quê? Então, estás a trancar a porta para quê? Estás a querer proteger alguma coisa? Ai, a minha televisão! Não. Oh, o meu filho, a minha filha, meu marido, a minha esposa, é isso? Estás a proteger? Ai, meu sofá! Ninguém mexe no meu sofá. Fazemos isso porque amamos quem está dentro de casa. Sim ou não? Protegemos aquilo que é precioso para nós. É ou não é? Existe uma realidade que muitos cristãos ainda não perceberam. Enquanto nós protegemos as portas físicas da nossa casa, físicas, muitas vezes deixamos totalmente abertas as portas digitais. É aí por aqui que eu vou. Hoje, smartphones, tablets, computadores, televisões conectadas são verdadeiros portões de entrada para influências, valores, ideologias, tentações e vícios. Estão a acompanhar? Sim. O problema não é a tecnologia em si. Pausa. Eu acabei de falar que nós estamos a fazer no Spotify, no YouTube, os sermões, as pregações em áudio. O problema não é a tecnologia em si. A tecnologia é uma ferramenta que pode ser usada para o bem. Ler a Bíblia. Quantos leem a Bíblia no telemóvel? Alguns. Quantos leem a Bíblia no computador? Outros. Quantos leem a Bíblia no tablet? Outros. Ouvir sermões, pregações, mensagens. Usam a tecnologia para isso? Sim ou não? Sim. Conversar com a família. Fazer videochamada para o Brasil, para outro lugar da África, para Portugal, para não sei onde. Usam tecnologia para isso? E evangelizar. A gente usa também tecnologia? Sim, também dá. Mas a mesma ferramenta também pode ser usada pelo inimigo para distrair, enganar e destruir.
Por isso a pergunta também que nós arrancamos é: quem está a guardar os portões da tua casa? O Senhor nos chamou para sermos guardiões dos portões da nossa vida e da nossa família, protegendo aquilo que entra em nossos corações e em nossos lares, sobretudo numa era digital cheia de oportunidades, mas também cheia de perigos. Quero ler alguns textos convosco. Primeiro, o Daniel vai colocando ali, não é? Sim, está ali. Primeiro ponto em que nós vamos começar a pensar mais nisso é reconhecer que existe uma batalha espiritual. Alguém aqui acredita no acaso? Coincidências? 1 Pedro 5, 8 e 9 diz o seguinte: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda aonde? Como quem? Que ruge procurando alguém para devorar. O apóstolo Pedro não está a dizer, epá, relax, não se preocupem. A intensidade do versículo é na profundidade de ficar vigilante todo o tempo. Todo o tempo. Não piscar. Estejam alertas. Quem aqui já trabalhou ou trabalha em fábricas ou de carros, ou seja lá o quê, tem processos nas áreas. Área 1 passa para a área 2, área 3, sempre tem processos. Somente indústrias. Pode ser peças pequenas de relógio, pode ser peças de carros, mas vocês assim que há processos nas empresas. Se a gente perde o olho durante algum processo desses, o que é que pode acontecer? Um desastre? Sim ou não? Ou quem trabalha na parte de restaurante, tem coisa no forno, um segundo, segundos não pode dar problema? Sim ou não? Estejam alertas, estejam vigilantes. É nesse sentido, não dá para piscar, porque o diabo não brinca. Vivemos numa geração extremamente conectada, mas um paradoxo, extremamente solitária. Nunca tivemos tantas formas de comunicação e, ao mesmo tempo, tantas pessoas ansiosas, deprimidas e isoladas. Semana passada, não, há 2 semanas eu mostrei uma estatística dos adolescentes, jovens e adultos. Quantas horas por dia, segundo estudos, a nível global. O inimigo continua a usar as mesmas estratégias. Mentira, sedução, comparação, destruição de identidade. Mudou a ferramenta. Hoje ele entra pelo ecrã, pela tela, não é? Pai aqui, ou quer ser pai, o inimigo deseja influenciar os vossos filhos, mas também deseja influenciar o teu casamento, a tua mente e a tua vida espiritual. Certa vez, há uns anos atrás, eu estava a ler um livro e ele falava muito sobre a liderança, não é? E não necessariamente ser pastor, mas sobre liderança. Porque liderança na igreja é a liderança leiga também, que é o que nós chamamos líderes de ministérios, líderes disso, daquilo, que necessariamente não são só pastores. Mas esse livro era para esse pessoal. E ele dizia, pelo menos há 3 coisas que deitam abaixo, derrubam o ministério, a igreja, a área, seja lá o que for. O sexo, o dinheiro e o poder. Entenderam o que eu estou a dizer? Agora eu sou líder. Agora eu tenho poder. Ih, agora eu estou a mexer com dinheiro. Ei, tanto dinheiro na minha frente. Nem tenho mais discernimento que dinheiro não é meu. E o sexo, a gente sabe. Onde derruba muita gente é adultério. Estão a entender? O inimigo é sujo. Quanto mais a igreja é constituída por pessoas. Só portugueses? Só brasileiros? Não. Multiculturalidade, multiétnica. Essa é a igreja do Senhor a nível global.
E ele deseja fazer isso. Cutucar. Vocês entendem a palavra cutucar? Quando a igreja está a avançar em várias frentes, não estou a falar velocidade, estou a falar quando a igreja está a avançar em várias frentes. Vocês acham que existe o acaso das chamadas lutas espirituais, batalhas espirituais, desânimo, comparação? É o acaso? Quando a igreja está estagnada, alguns diriam morta espiritualmente, o diabo está tudo tranquilo ali, nem vou mexer nada ali. É quase como alguns estudiosos dizem, teólogos, fariseus, não é? Religiosos do século XXI. Quando não há vida, o diabo, está bem, ali não precisa fazer nada porque é uma questão, né? Enfim, não vamos falar tanto do diabo assim, ele não merece tanta nossa atenção. Mas há uma batalha espiritual, há uma realidade, não há o acaso. Precisamos vigiar, estejam alertas. O que o apóstolo Paulo fala aos Efésios, despertem vocês que estão a dormir, é no sentido, não é dormir fisicamente. Ele estava a falar isso lá atrás, lá no início. Cuidado com as misturas, o sincretismo, cuidado de mistura com isso, com coisas gregas, helénicas, com judaísmo, com isso, com aquilo. Não, cuidado, vocês estão a misturar, vocês estão a perder o foco. Estão a dormir, estão a ver a vida passar. É nessa intensidade, porque ele odiava aqueles irmãos? Claro que não. Quem ama corrige, quem ama chama perto, quem ama orienta. Eu posso ouvir e dizer, ok, mas eu vou à minha vida. Segunda coisa, Daniel. O Senhor nos chamou para sermos guardiões dos portões. Neemias 4:13. Temos ali o versículo, vocês estão a vê-lo. Neemias estava a reconstruir o muro de Jerusalém. Os muros estavam vulneráveis. O contexto aqui. Os inimigos vão tentar entrar. E então Neemias posicionou famílias nos locais mais frágeis dos muros para defenderem aquilo que amavam. Lembram-se quem tranca a porta? É por causa que eu quero proteger meu sofá. No Antigo Testamento existia a figura, deixa eu só arrumar aqui, do guardião do portão, que era uma classe distinta, oficial dos levitas, encarregados de vigiar as portas do templo em Jerusalém. Essa era a incumbência, a tarefa. A função deles era simples: controlar quem entrava, quem saía, proteger a cidade. Hoje os portões mudaram. O principal acesso ao nosso lar não é mais na porta da frente. Está onde? Está no bolso, está na mesa, está no quarto, está embaixo da almofada. Entendem o que eu estou a dizer? Alguém está aqui? Quem está a decidir o que entra na tua casa? Tu ou os algoritmos? Controlar. Guardiões dos portões. Isso me leva a mais um ponto para nós pensarmos. Dos portões, estamos a falar, agora temos que avaliar os portões da casa. Primeiro ponto é identificar. Daniel, mais um. Identificar. Tu não consegues proteger aquilo que não conheces, sim ou não? Ouçam! Eu não consigo proteger aquilo que eu não conheço. Algumas questões para cada um de nós. Que dispositivos tem na tua casa? Telemóvel, tablet, computador, consolas, smart TVs. Estão a entender? Quais aplicações estão a ser usadas? Qual app? As aplicações. Desculpem.
Muitos pais sabem o nome das aplicações, mas não sabem o conteúdo delas. Não sabem o conteúdo. Tu possuis acesso e supervisão? As palavras-passe, as senhas, o histórico, o historial, controlos parentais. O que eu disse na primeira mensagem, nós super protegemos os nossos filhos do mundo físico, mas subprotegemos do mundo digital. Nós damos a uma criança de 10 anos, 11, um telemóvel, um tablet com acesso à internet e pornografia. Não se trata de ter uma vigilância agressiva, opressiva. Trata-se de uma responsabilidade espiritual. Assim como o pastor cuida do rebanho, pais devem cuidar das influências que moldam seus filhos. Mesmo que alguém diga assim, está bem, mas eu não tenho filho. Mas isso não significa que o que nós estamos aqui a conversar não pode ser aplicado para todos nós que estamos aqui sentados. Talvez uns mais, outros menos. Depois de avaliar os portões, Daniel, vamos fortalecê-los. Fortalecê-los. Precisamos fortalecer os acessos. Estabelecer limites. Nem tudo o que é permitido é saudável. Limites são expressões de amor. Exemplos. Vou dar exemplos. Sem telemóveis à mesa. Sem dispositivos durante o culto. Sem internet durante a madrugada. Horários definidos. Tenha conversas constantes. O maior erro dos pais é fazer apenas uma palestra. Os filhos precisam de diálogo contínuo. Sobre o quê? Sexualidade, redes sociais, pressão dos amigos, identidade, pureza. Alguém está aqui? Fortalecer os portões. Utilizar ferramentas de proteção. Os filtros, controle parental, supervisão adequada. Nós pedimos muita sabedoria ao Senhor, pois a sabedoria não vai ignorar os riscos. Prudência, sabedoria, discernimento, são 3 palavras que devem acompanhar a vida de qualquer pessoa. Sobretudo os pais, mas qualquer pessoa. Sabedoria, prudência. Ensinar discernimento espiritual. Não queremos apenas controlar comportamentos. Queremos formar discípulos de Cristo. Amém! Uma criança, um júnior, um adolescente tem que ser formado como discípulo de Cristo. Não é que o adulto não tem, claro que tem, todos nós. Mas eles são a geração mais nova. O alvo é que nossos filhos aprendam a discernir o que agrada ao Senhor. Tarefa fácil? Não, não é. Não é. Qual é a primeira visão que os filhos têm em casa? É o pai e a mãe. Ou quem está dentro de casa. É ou não é? O que eu falo, o que eu não falo. É como se fosse, faz o que eu estou-te a dizer, mas não olha para mim. Imagina um pai eu dizer para a Martina, faz o que eu estou-te a dizer, eu estou-te a mandar, mas não olhes para mim o que eu estou a fazer. Isso não tem nada a ver contigo. É isso? Ô pais, olhem aqui para mim. É isso? É isso? Depois de fortalecer os portões, temos um outro ponto que está ligado diretamente. Ter exemplo. Talvez a maior lição desta mensagem seja esta. Não entregamos apenas dispositivos aos nossos filhos, nós modelamos como eles serão usados.
Se os filhos vêm, pais sempre distraídos, pais presos ao telemóvel, pais consumindo conteúdo inadequado, eles vão aprender o mesmo padrão. Eles vão aprender o mesmo padrão. Umas perguntas para nós. O que é que está a dominar a tua atenção? Qual app mais rouba o teu tempo? Aplicação, não é? O que enfraquece a tua vida espiritual? A luta, a batalha começa em nós. E alguém vai dizer assim, mas eu sou jovem, ainda não sou casada. Então aprende. Começa a aprender. É o que nós falamos, que a Luísa falou da outra vez. O meu passado não determina quem eu sou e quem eu vou ser. Eu nunca tive isso do meu bisavô, da minha mãe, do meu pai, então também não vou fazer com o meu filho ou o meu futuro filho. É assim? E por fim, o último. Luta pela tua família. Lutem pelos seus irmãos, pelos seus filhos, pelas suas filhas, pelas suas mulheres e pelas suas casas. Neemias não está a dizer, epá, fiquem longe, como se fosse uma partida de futebol, fiquem só a ver, não façam nada. Lutem! Famílias fortes não acontecem ou não são acidentes. Famílias fortes, igrejas fortes. Famílias saudáveis, igrejas saudáveis. Porque afinal de contas, igrejas são novamente pessoas, são famílias, são jovens, são adolescentes, são crianças, tudo, todos juntos somos a igreja do Senhor. Precisamos de oração, vigilância, conversa, discipulado, exemplo. Família é um dos maiores alvos do inimigo porque é um dos maiores projetos de Deus. É o acaso, as lutas. É o acaso, as brigas. Pessoas que estão-se a deixar levar. E o filho vai junto, vai no pack. Se para a minha mãe e meu pai não é tão importante isso, então também não é para mim. Ela vai começar a entender isso. E quando vai ficando adolescente ou jovem, então vamos à igreja. Eu não, nunca foi importante para vocês, porque é que eu vou? Nunca vai conhecer o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus do meu pai, o Deus da minha mãe. Eu quero conhecer esse Deus da minha mãe e do meu pai. Eu quero conhecer esse tal de Jesus que eles sempre estão a falar e vivem dessa maneira que os filhos veem isso. E quem está à volta também vê. Sobrinho, primo. Lutar pela família. Caminhando mais para o fim, Jesus disse o seguinte. João 8,36. Depois o Filho vos libertar, verdadeiros livres. Pode ir para o próximo. A tecnologia, de algumas maneiras, vai nos dar comparação, dependência, solidão. Cristo oferece algo que nenhum ecrã, nenhuma tela pode oferecer. Verdade, comunhão, identidade, liberdade. Tu és o guardião dos portões. Não estás sozinho. Ouve, o mesmo Deus que protegeu Jerusalém é o Deus que protege o teu lar. O mesmo Deus que fortaleceu Neemias fortalece a ti, a tua vida. O mesmo Cristo que venceu o pecado pode trazer liberdade a qualquer pessoa presa por hábitos digitais, pornografia, vícios ou distrações.
Hoje Deus nos chama a vigiar os portões e lutar pelas nossas famílias. Porque aquilo que entra pelos portões influencia aquilo que se torna o coração da casa. Pais, em maio nós estávamos a falar sobre família, lembram-se? Em maio. Está lá no Spotify, no YouTube, as mensagens. Estava em áudio. Começamos a gravar em maio, em abril. Mas está lá. Aqueles que querem constituir família. Aqueles que pensam e sonham em casar. Aqueles que já estão casados e querem ter filhos. Enfim. Tem vários pontos que realmente vão adoecendo uma família, uma casa. Não adianta dizer a minha casa serve o Senhor se lá dentro está uma bagunça. Se é que vocês entendem o que eu estou a dizer. Portugueses, bagunça, vocês entendem o que eu estou a dizer? O pessoal brasileiro sabe, mas bagunça, está tudo pernas para o ar, não é? Não, mas a minha casa serve o Senhor, mas está uma bagunça aqui dentro. E eu não estou a falar de roupa no chão. Eu não estou a falar que tem que lavar roupa lá, que a casa de banho está cheia de roupa das crianças ou dos adultos. Estou a falar dessa bagunça. Porque aí sim o diabo pode apontar dedo para nós, não é? Quem és tu para ficares a querer falar dos outros? Olha para a tua vida. Olha se tu seu hipócrita. Claro que ele é o acusador. Ele é o acusador. Estejam alertas, sóbrios e vigilantes. Começando aonde? Aqui. E depois quem está aqui perto de mim? Eu queria terminar com algumas questões para pensarmos e deixar de desafio para nós. Há pais que precisam reassumir o seu papel de guardiões. Há pais que precisam reassumir o seu papel de guardiões. Há famílias que precisam estabelecer novos limites. Há pessoas que precisam de libertação de vícios digitais. Há pessoas que precisam conhecer a verdadeira liberdade encontrada em Jesus Cristo. Alguém que está aqui sentado identifica-se com algumas destas coisas? Eu vou repetir para a gente pensar. Primeiro, há pais que precisam reassumir o seu papel de guardiões. 2. Há famílias que precisam estabelecer novos limites. 3. Há pessoas que precisam de libertação de vícios digitais. 4. Há pessoas que precisam conhecer a verdadeira liberdade encontrada em Jesus Cristo. Alguém que está aqui se identifica com um desses 4? Levanta a tua mão se tu identificas com um desses 4. Não precisa ser, ou os 4. Levanta a mão. Eu quero orar por ti.